Ligado na cidade. Hoje, terça-feira, é dia dela, da Patrícia Rossi, que é a nossa colunista, analista comportamental, está conosco todas as terças-feiras aqui no Ligado na Cidade. Quero agradecer mais uma vez. Paty, um beijo para você, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Rô. Boa tarde à nossa audiência. Tô vendo o Eden hoje. Boa Boa tarde, tarde, lá, tá Eden. dando tchauzinho. Boa tarde, João, Módulo e a toda a nossa audiência que nos acompanha e nos ouve aí fielmente. Verdade. Paty, hoje vamos falar sobre permissão e crenças limitantes, né? Esse seria o tema, esse é o tema, aliás. E eu quero começar te perguntando, o que crenças limitantes têm a ver com permissão, por exemplo? Tudo, Rô. Na realidade, a nossa vida acontece através da permissão. Nós temos que ter essa consciência. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não damos a permissão para ela acontecer. E as crenças limitantes, ela se torna algo que ela represa as nossas bênçãos, ela represa o nosso sucesso. As crenças limitantes, elas se tornam um grande repressor de todas as coisas boas que poderiam acontecer. Entendi. Porque a gente não consegue ter um entendimento. E para lembrar, o que é crença limitante? São todas aquelas verdades absolutas que nós temos que impedem muitas vezes a gente de avançar. Falando assim de uma forma muito simples, por que tem pessoas que têm uma dieta muito rígida, que pratica exercício e que têm uma dificuldade de manter o seu peso? Tem crenças limitantes aí. Por que tem pessoas que têm tudo para estourar, para acontecer, para ser uma pessoa de sucesso, para ganhar muito dinheiro e isso não acontece? Porque tem crenças limitantes aí. Então, se não houver uma permissão nesse processo, você vai ter aí grande parte da sua vida teu sucesso represado. Por isso que a gente tem que observar onde estão as crenças. Então, crenças limitantes tem tudo a ver com permissão. Sem permissão ela não acontece. A gente sempre ouve falar, um caso ou outro fala assim, mas a pessoa se permitiu, né, ser resgatada, ser sequestrada dela mesma, né, em termos de personalidade, trazendo isso para um relacionamento, por exemplo, ou para um ambiente de trabalho. Tem a ver com essa crença, né, Paty? Tudo a ver. Olha, vamos lá, você falou algo assim, bem extraordinário. Ela se permitiu. Se não há permissão, não há o acontecimento. Quando você vai falar de um relacionamento abusivo, se no primeiro momento onde a pessoa tenta abusar de você, do seu amor, do seu respeito, você coloca um limite, não dá a permissão, isso não acontece. E olha só como isso é sério. Eu lembro que logo no início da minha caminhada como terapeuta, eu atendi uma moça, uma jovem senhora aí na faixa dos seus 45 anos. E à medida que a gente foi trabalhando, ela foi tendo muito sucesso, ela se permitiu nesse processo de evolução e chegou num momento que ela falou assim, Patrícia, agora eu queria buscar uma resposta muito difícil para mim. Eu sou uma pessoa bem cheinha, eu vivo de dieta e eu não consigo manter o meu peso. E aí a gente começou a investigar o porquê que era desse jeito. E aí nós chegamos na raiz desse processo, que foi exatamente uma crença limitante. Ela começou a observar que todas as vezes que ela começava a perder peso, a mãe dela começava a pegar no pé dela, porque ela estava emagrecendo, que não era para ficar muito magra, que uma mulher não podia ser muito magra, muito bonita. E aí começou uma investigação, e ela investigando o comportamento da mãe, ela soube que a prima dessa mãe tinha sido abusada, e que era uma criança, uma jovem adolescente, magra, bonita, né, cheia de curvas. Então a mãe já era uma pessoa mais rechonchuda e incentivava ela a ganhar peso para ela não ser uma pessoa atrativa, porque a mãe entendia que se ela não fosse atrativa, né, vamos colocar dessa forma, dentro desse contexto, ela não corria risco de ser abusada. Mas lembrando que ela não se sentia bem com esse excesso de peso. Então, quando ela entendeu o processo, ela conversou com a mãe, ela pediu permissão para a mãe. Atrás, né, pra chegar, e aí ela se permitiu ser uma pessoa magra, uma pessoa esguia. Ela assumiu
que ela estava protegida, já com seus 45 anos. Então, se não há permissão, ela iria viver o resto da vida presa dentro de uma criança que ela desconhecia e que precisava da permissão da mãe dela, que era a pessoa mais próxima. Ela não tinha casado, ela não tinha tido filhos e morava com os pais. Então, a mãe era a grande referência dela. E a partir do momento que a mãe dela deu a permissão para ela, não só para perder peso, mas até para ter um relacionamento, ela não só conseguiu perder peso e manter, como conseguiu se casar. Recentemente ela me mandou uma informação dizendo que ela estava casada e super feliz. Que bacana. E aí que entra, então, uma interferindo na outra, né, Patrícia? Exatamente. A crença limitante e a permissão. E a permissão. Então ela precisou identificar qual que era a crença, permitir esse processo e aí sim conseguir perder peso e manter. É a mesma situação com o dinheiro, Rô. A gente cresce com muitas crenças limitantes que falam a respeito do dinheiro. E tem pessoas que ela fica tão presa a essa crença de que dinheiro é o grande mal, é a raiz de todos os maus, que quem tem muito dinheiro não vai para o céu, que, enfim, há algumas crenças que são instituídas quando nós somos pequenos, referentes a dinheiro. E aí a pessoa cresce e se torna um grande profissional e não consegue ganhar dinheiro. Porque ela entende que se ela ganha dinheiro, ela se desconecta com a raiz dela, que é a família. E atendi um caso também. Dentro dessa família, todos eram pessoas extremamente profissionais qualificadíssimos, bem-sucedidos, muito bem-sucedidos, mas não tinha uma fartura, não tinha abundância. Eles trabalhavam com dinheiro com muita dificuldade. E quando a gente começou a trabalhar, ela falou assim, eu também não posso ganhar muito dinheiro, né? Porque senão eu vou destoar muito da minha família, né? E a minha família não vai mais me aceitar. Quando eu falei, você ouviu? Quando eu repeti o que ela havia dito, ela falou, nossa, eu falei, isso falou. Então, a crença limitante, ela é o grande repressor da maioria das nossas bênçãos. Então, se a gente não identifica e não dá a permissão para aquilo acontecer, tanto as coisas boas como as coisas ruins, elas não irão acontecer. Mas a gente presta muita atenção na coisa ruim e a gente não observa as coisas boas quando ela não acontece. Ganhar dinheiro é bom? Ganhar já começa do princípio infantil, né? A gente não ganha, a gente faz dinheiro. Trabalha para, né? Você faz dinheiro, né? Você não ganha. Quem ganha dinheiro é criança, né? A gente vive muito isso no mundo infantil. Então, se você faz dinheiro, se você é uma profissional bem-sucedida e você coloca o dinheiro dentro do seu devido lugar, e aí isso é muito importante, porque diz que aonde está o seu coração, né? Onde está o seu coração, aí está as suas bênçãos. Então, você não pode colocar o coração no dinheiro. Mas o dinheiro, ele é algo que faz muito bem. Então, se você sabe administrar, tá tudo bem. Então, não é a raiz de todo mal. Assim como perder peso ou ganhar peso, também não quer dizer nada. O que quer dizer? Como você está lidando com aquelas crenças. E se tem alguma coisa na tua vida que ela está emperrada, você pode começar a olhar, porque tem crenças limitantes ali represando aquilo que você pode ser. Essa Patrícia Rossi, nossa analista comportamental, está aqui com a gente falando sobre crenças limitantes e permissão. Até para eu encerrar aqui, Paty, daí a importância então de nós estarmos conscientes e sempre em observação. Exatamente. Para barrar a crença limitante. E até para você identificar, né? Sim. Porque mesmo você estando em estado de observação e sendo uma pessoa que se estuda, se avalia o tempo inteiro, volta e meia você vai se deparar com uma situação que vai te trazer um gatilho que vai te levar num lugar onde tem uma crença limitante. Se você não tiver em estado de observação e não tiver coragem de fazer um enfrentamento e trabalhar essa crença e dar ou não a permissão de ela permanecer, você sempre vai ficar patinando, sabe? Aquela situação que você passa, né? E aí você viveu, depois de repente você cai naquela situação de novo, você fala, nossa, eu tô passando por isso de novo. Tem que observar, porque se passou uma, passou duas, não pode passar a terceira. Tem coisas que tem que ser resolvidas aí, né? Patrícia Rossi, deixa seus contatos, né, para o pessoal, para quem quiser te acessar. Tem YouTube, tem Instagram, né? Tem o seu WhatsApp. Passa aí pra gente, Paty. Tem sim, Rô. O Instagram, Patrícia Rossi _oficial, o WhatsApp 14997740965. Canal no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos.
Paty, quero agradecer demais, tá bom? Sua presença aqui todas as terças-feiras, a Patrícia sempre trazendo um tema legal pra gente conhecer um pouquinho mais de nós mesmos, isso é muito bom. Paty, um beijo pra você. Um beijão, Rô. Até terça. Todos com Deus e sejam todos abençoados. E aproveite aí o feriado, né? Vamos Amém. descansar. Você também. Ligado na cidade.